Boa tarde, amigos. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra, para conversar com vocês. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade que Ele nos dá, de poder falarmos do amor de Cristo, falar das grandezas dele, falar nele, que é um prazer da nossa vida, é falar no amor de Jesus. Eu agradeço todos os dias pela infinita misericórdia do Senhor sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas vidas, que Ele nos sustenta, nos dá saúde, e nós estamos aqui, grata a Deus, tudo a Ele, tudo por Ele, porque Ele faz todas as coisas. É Ele que cuida de nós. Eu sempre digo nos nossos vídeos, nos meus vídeos, que toda a grandeza vem do Senhor e para mim é uma alegria poder falar do amor do Senhor, do amor de Jesus, porque quem era eu, E hoje, por misericórdia, estou aqui, salva, alegre, com paz, com alegria, porque sirvo a um Deus maravilhoso que olhou para mim, que teve misericórdia da minha alma. E nesta tarde eu quero ler um versículo para você, uma palavra para deixar para elevo espiritual de cada um de vós. Quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Eu vou pedir para os meus amigos que estão se inscrevendo, os que já se inscreveram, colaborem conosco deixando seu like, ali, colocando a sua expressão, se estão gostando do trabalho, se estão gostando da palavra que está saindo, dos vídeos que está saindo. Eu quero pedir para vocês, tem muitas pessoas se inscrevendo, eu tenho 2 meses e pouco de canal e já tem quase 700 pessoas já inscritas, mas essas pessoas, eu preciso que vocês dê o seu like ali, para que o YouTube mostre o meu trabalho, tá, irmãos? Coloque ali o seu like, dê uma forcinha e eu vou ser muito grata, eu já sou grata pela vida de cada um de vocês que estão se inscrevendo. E mais grata ainda se vocês colocarem seu like ali, positivo, para mostrar que estão agradados, que estão olhando, escutando os vídeos, tá bom? E meus amigos e as minhas amigas, meus irmãos em Cristo, meus amigos, tanto aqueles que são cristãos, aqueles que não são, A palavra é para todos, Nós oramos e Deus nos direciona, para falar a palavra do Senhor. Nós aqui não falamos placa de igreja, nós falamos do amor de Jesus, porque foi por Ele que veio a salvação para nossas almas. Então, naquele dia, Jesus deu a sua vida, morrendo na cruz do Calvário, para salvar, para perdoar o pecado e para transformar. E ele não disse, eu vou morrer por causa de Pedro, de Paulo, de João. Não, ele morreu por todos nós. Ele ama todos nós. Não é porque você não é cristão que Jesus não ama. Jesus ama também. Só que Ele quer o coração de vocês. Ele quer um coração voltado para Ele. Ele quer que o adore. Tá, irmãos? Então, é isso que o Senhor quer de nós, das nossas vidas. Amém? Eu vou ler uma palavra que se encontra no capítulo do livro
de Marcos, versículo 14, que diz assim. Eu vou ler todo esse trecho aqui que é para vocês entenderem, tá, irmãos? O que Deus quer falar com você. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondeu, disse-lhe, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma e range os dentes. E vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e nas águas para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-lo pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, à parte, por que não podemos expulsar? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, irmãos? Então eu li essa palavra, onde vocês escutaram que o Senhor vinha e entrou numa grande multidão. E ali um pai desesperado, porque tinha um filho mudo e surdo, e esse filho entrava um espírito nele que levava ao fogo, a água, ele espumava, ele dava aqueles ataques, como deu aqui para entender, e já fazia anos que esse menino sofria desde a infância esse espírito de mudo e surdo, que atacava ele e judiava daquela pessoa. Esse espírito se manifestava e ele babava, espumava, como diz aqui na palavra de Deus, e esse espírito tomava conta daquele menino, daquele jovem. E os pais também desesperados. Aqui na palavra do Senhor diz que o pai desse menino vivia desesperado, porque o filho dava aquelas crises, e não tinha ninguém que curasse. Até que ele viu Jesus entrando, na multidão e pediu socorro para Jesus. Porque ele disse também que ele pediu para os discípulos de Jesus expulsarem o demônio
daquela enfermidade, aquele espírito que atacava aquele jovem, e eles não conseguiram. Então, quando ele viu Jesus, ele correu para Jesus e pediu socorro para Jesus. Se tu podes, cura meu filho. Né? E o Senhor Jesus disse para ele: traga teu filho. E ele trouxe o filho lunático, como diz aqui, o jovem lunático. E eles falaram, né? E os discípulos ficaram olhando, e ele disse para Jesus: os teus apóstolos não conseguiram expulsar esse espírito, né? E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, quando trouxeram o menino, o espírito se manifestou, né? Era um espírito, né? Aqui diz que o espírito se agitou com violência e caindo o endemoniado. Aqui na palavra de Deus diz: por terra revolvia-se espumando. Então, quando ele viu Jesus, ele ficou furioso. O espírito se manifestou porque sabia que ele estava na frente do Cristo vivo, né? Que tinha poder e tem poder para libertar, né? E perguntou ao pai dele, e Jesus perguntou ao pai do menino quanto tempo fazia que aquele menino tinha aquela enfermidade, aquele espírito atacava aquele menino. E o pai do menino respondeu que desde a infância. Então fazia muito tempo que vinha esse sofrimento nessa família, né, irmãos? Fazia muito tempo que esse pai procurava solução e não encontrava. Quem sabe quantas vezes em outros lugares ele foi, até que ele encontrou Jesus, né, para dar o livramento. E aí ele respondeu, e muitas vezes, o pai do menino falando e dizendo: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. O espírito fazia tudo isso, irmãos. Lançava aquele jovem no fogo, lançava na água. Ele queria terminar com a vida do menino, destruir o menino. Mas se tu podes, olha a humildade do pai desse jovem. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a humildade, né, irmãos? Da pessoa que quer um milagre para a sua vida, um milagre para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares. A pessoa tem que reconhecer, né, ter humildade e dizer: Senhor, se tu podes, se tu queres, né, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Ele pediu socorro para Jesus, porque ele sabia que ali estava a sua esperança. Ele sabia que ali estava o seu milagre, porque Jesus já vinha fazendo milagre, ele já vinha sendo falado, ele já vinha sendo conhecido, ele já vinha fazendo muitos milagres. E certamente esse pai sabia da presença de Jesus, e ele sabia que Jesus estava ali. Ele se encontrou com Jesus, ele teve Jesus na sua presença. E era a hora decisiva dele. Que coisa mais linda, irmãos, quando a pessoa chega a conclusão, e chegou o meu momento. Chegou o momento da minha vitória, porque ele confiou, ele acreditou, Jesus estava juntinho dele. Era a hora da decisão, do milagre na vida do seu filho que tanto amava e que tanto sofria. E Jesus disse para ele, quando ele disse: tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o que Jesus disse para ele? Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo
é possível ao que crer. Então estava ali a vitória dele. Jesus estava dizendo para ele: se tu creres, hoje tu terás vitória. Se tu creres, se tu pode crer, o teu filho fica curado hoje. Chegou o milagre na tua vida. Chegou a cura para a tua família. Que dia maravilhoso, irmãos. Eu acredito assim que é o dia da vitória desse pai, né, que encontrou Jesus na multidão e pediu socorro para ele. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu, né, que só Jesus podia fazer aquele milagre naquele momento. Ele disse: eu creio, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade, né? Porque nós temos esse lado humano, né, irmãos, que a gente crê, sabe que Jesus faz milagre, mas tem o lado da carne, né, do eu, que muitas vezes quer colocar na nossa mente a dúvida, que quer colocar, né, nós ficamos assim, cremos ou não cremos, mas Jesus tem o poder para curar. Por mais difícil que esteja a situação, ele tem poder para curar, né? Tudo depende da fé e da vontade de Deus, né? E ali ele disse: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Naquele momento o Senhor expulsou aquele espírito imundo, aquele espírito que sacrificava a vida daquele jovem, que queria destruir aquele jovem, né? Mas ali o Senhor repreendeu, e aquele demônio, aquele espírito de enfermidade saiu da vida daquele jovem. E a Bíblia nos diz também aqui que, clamando, se agitando, que ele ficou assim, muito violento. Na hora que o Senhor expulsou aquele espírito, o menino, ele clamando e agitando-se com violência, saiu. Não teve outra decisão, não teve outra alternativa, ele só tinha que sair, porque quem estava falando com ele era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis, que ordena e que faz, e quando ele ordena, as coisas acontecem, e operando Deus, quem impedirá? Aleluia! E o menino ficou como morto, que aí o espírito saiu, né? Aí uns acreditavam assim que ele tinha morrido, né? Mas Jesus diz, aqui na palavra do Senhor, versículo 27 diz: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que dia lindo, irmãos! Que dia maravilhoso foi o dia em que essa família recebeu esse presente, esse milagre na vida deles. Quantos anos eles esperando uma solução, vendo o filho naquele sofrimento, mas um dia chegou o dia da sua vitória. O rapaz ficou curado e nunca mais voltou. A palavra de Deus diz que ele se levantou. E eu imagino a alegria dos familiares, né? Daquele dia encontrar Jesus e receber Jesus, abrir o coração para Jesus e receber o milagre. Foi o dia da felicidade, foi o dia da vitória, né? Foi o dia do sonho realizado. Quem sabe você também, quantos anos tem sofrido com uma enfermidade? Quem sabe você quantos anos vive escravizado pela enfermidade, por um espírito maligno? Mas quem sabe é esse o dia, hoje
Hoje, quem sabe, é o dia da tua vitória. Deus me deu essa palavra. Eu li essa palavra e depois eu estava procurando outra e deu a mesma palavra do jovem lunático. Marcos capítulo 9, versículo 14 até o versículo 29. Então você que está passando, quem sabe, por essa situação, pode ser outra enfermidade. Eu não sei qual o teu problema, mas Jesus sabe. Basta tu crer. Jesus está do teu lado. É só tu pedires com fé. Pede com fé. Diz: Jesus, cura-me. Jesus, eu quero um milagre na minha vida. E Jesus vai te alcançar, porque Ele fez no passado e Ele continua fazendo no presente. Ele existe, Ele é vivo, Ele faz coisas tremendas e maravilhosas. Basta você crer, basta você abrir o coração, ter fé e pedir para Ele, que eu tenho certeza que se você crer e pedir com fé, Jesus vai te ouvir e vai te dar vitória e vai fazer um grande milagre na tua vida ou na tua família. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Eu creio que os discípulos ficaram envergonhados, chamaram Jesus à parte, num lugar à parte, porque não, e perguntaram para Jesus: por que não podemos nós expulsar? Aí Jesus disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então os discípulos, né, sabiam que esses espíritos, né, ele só saía com oração e jejum, né? No caso dos discípulos, porque eles conheciam a palavra de Deus. E os espíritos se levantam furiosamente contra aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que têm o ministério da palavra, do louvor. O inimigo, ele se levanta furiosamente e a pessoa sabe quais são as armas espirituais, né, para combater esses espíritos. Então a pessoa que conhece a palavra, ela tem que ir para a oração e pro jejum, né? Porque só assim Deus dará poder para os seus filhos, aqueles que têm o ministério, né, para orar e os demônios caírem por terra, os espíritos imundos caírem por terra. Então nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que não é de qualquer jeito que nós vamos, né, orar pelo enfermo. Nós temos que nos consagrar, clamar a Deus. E eu quero deixar essa palavra para você, que basta crer, né? Basta crer, como o pai desse jovem creu. Ele creu, ele disse: tu pode me ajudar. E o Senhor falou para ele: se tu creres, né, ele será curado. Se tu creres, vai acontecer um milagre. E ele disse: eu creio, Senhor. E que nesta tarde você possa dizer também: Senhor, eu creio em Ti. Diga de novo: Senhor, eu creio em Ti. Vou cantar um corinho aqui, tá, irmãos? Para deixar para você que cada dia você acredite mais, confie mais no Senhor. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei.
eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Amém, irmãos? Então, meus amigos, que Deus abençoe, que Deus abençoe tua vida, tua família, teus filhos, teu esposo, tua esposa, tua avó, tua tia, toda a família. Que Deus abençoe você, que você tenha paz, que você tenha alegria em viver e que você tenha Cristo na sua vida. Nessa tarde eu ofereço Cristo na tua vida. Aceite Ele, que você terá um novo viver. Você terá paz, você terá alegria. Isso só quem dá é Ele. Amém? Então não esqueça de deixar o seu like aí, tá? Curtam, vê se vocês estão gostando, para que o YouTube passe para nós, né? Adiante os nossos vídeos, né? Para que possa mais pessoas ter acesso à palavra do Senhor. Amém? Um grande abraço para você, em nome de Jesus. Amém.